A Aliança para a Restauração da República, mais conhecida como Aliança Rebelde, foi um movimento de resistência que se opuseram ao Império Galáctico. Formada a partir de um pequeno grupo liderado por Bail Organa, que se estendeu a várias células rebeldes através da galáxia. Ao entrar em guerra contra o Império, a rebelião tinha como base principal a esperança, já que viviam se escondendo do Império por conta de seus recursos escassos. Viviam de migalhas, aceitavam qualquer arma para o seu arsenal, qualquer nave para adicionar à sua frota e principalmente roubavam do Império para se manter e ajudar os mundos que precisavam. Apesar de estarem em menor número, eles eram bem organizados. Inclusive, suas insígnias de rank são uma das mais fáceis de se entender. No entanto, existem muitas ainda sem definição. E essas são as patentes da Aliança Rebelde. As forças rebeldes eram o exército terrestre da Aliança. Suas classificações estavam em remendos estampados no tecido da manga de seus casacos, no ombro direito ou no peito esquerdo. Eram vários desenhos diferentes que identificavam os ranks dos soldados, mas infelizmente essas patentes não foram reveladas. No entanto, muitos oficiais utilizavam alguns desses remendos, tanto no braço quanto no peito, justamente com sua insígnia de classificação. Como por exemplo Luke Skywalker, que detinha o rank de comandante quando aconteceu a evacuação em Hoth, mas ainda assim, não é confirmado se aquele remendo era a identificação de um soldado comandante. Já os oficiais acima dos soldados são poucos e simples, utilizavam emblemas cromados com bolinhas vermelhas, que identificavam sua patente. Os tenentes são a patente de comando mais baixa da Aliança Rebelde, ficando logo acima dos soldados. Além de ser uma posição do exército rebelde, fazia também parte da frota, logo acima da tripulação de voo. Sua insígnia era uma placa patente cromada com uma bolinha de cor vermelha para os oficiais do exército, enquanto os oficiais navais, a bolinha era azul. Tinha também os tenentes pilotos, cuja identificação de rank permanece desconhecida. Haviam 5 tipos de capitães na Aliança Rebelde. O capitão padrão era o capitão que fazia parte das forças terrestres rebeldes. Sua insígnia de identificação era a placa cromada com 2 bolinhas vermelhas. Os capitães navais obviamente atuavam na frota e podiam comandar naves. Sua insígnia era a mesma, mas de cor azul. Capitão da Inteligência Rebelde, responsável por conseguir analisar informações sobre o Império e reportar as lideranças rebeldes. Tinha os capitães de grupos, que comandavam companhias de soldados, mas sua insígnia de rank permanece desconhecida. E havia também os capitães pilotos. Eles podiam ser o segundo no comando de um esquadrão de caças, ou simplesmente um líder. A identificação de rank ficava em seus capacetes. No entanto, a maioria colocava em seus capacetes o símbolo da rebelião ou significados pessoais. Major era normalmente um posto de estado-maior no exército. Ele era um oficial de operação de um batalhão, enquanto os navais eram oficiais executivos e podiam ser identificados pela placa cromada de 3 bolinhas apontando para baixo, de cor vermelha para o exército e azul para a marinha rebelde. Os comandantes eram oficiais com autoridade sobre corpos de tropas ou atuavam em operações militares. Sua identificação na Aliança para a Restauração da República era uma placa cromada com 3 bolinhas apontando para cima, vermelhas para o exército e azuis para a marinha. Existe também a confirmação de comandantes da Inteligência Rebelde. Sua identificação era igual, no entanto, com as bolinhas verdes. Além dos comandantes pilotos, eram eles que estavam em primeiro lugar no comando de um esquadrão de caças, na frente do capitão. Coronel, um dos oficiais de campo mais graduados da rebelião. Eles normalmente comandavam um regimento no exército. Na frota, eram responsáveis por uma ala, grupo de caças estelares ou oficial de estado-maior. Sua identificação eram 4 bolinhas inclinadas apontando para baixo, vermelhas para o exército, azul para a frota rebelde. General era um oficial de bandeira. Era um posto mais alto do exército. Eles planejavam e ordenavam missões. Podiam ser identificados por 5 bolinhas vermelhas na placa patente. O rank de general era um posto apenas do exército rebelde. No entanto, alguns generais como o general Jan Dodona comandava toda uma frota.
Isso devia-se à sua também posição como almirante. Detendo ambas as posições, ele escolheu ser reconhecido como general. O Serviço de Inteligência da Aliança Rebelde, ou simplesmente Inteligência Rebelde, era uma parte da rebelião. No início, sua função era identificar e observar células emergentes de resistência, para determinar sua competência na luta contra o Império. Na rebelião maior, eram responsáveis por coletar, analisar informações diplomáticas e econômicas sobre o Império e reportar as partes relevantes à aliança. Apenas os ranks de capitão, comandantes e chefes da inteligência foram confirmados e eram identificados pela insígnia com bolinhas de cor verde. O chefe da inteligência foi o título do principal líder da inteligência rebelde durante a Guerra Civil Galáctica. Auren Kraken foi um desses líderes e, além de chefe da inteligência, ele atuava como general. Ele continha a placa de general em seu uniforme e uma segunda placa logo abaixo, mas não foi confirmado se aquela era de fato a identificação de um chefe da inteligência. A Frota da Aliança, mais conhecida como Frota Rebelde, foi a força naval militar da Aliança para a restauração da República durante a Guerra Civil contra o Império. Formada por diversas naves de várias células através da galáxia, adicionavam qualquer nave à sua marinha, mesmo sem um designer militar. Embora tivesse um tamanho extremamente reduzido se comparado à Marinha Imperial, a frota se mostrou um espinho no pé do Império por alguns anos. E é claro, ela era organizada e tinha quase todas as suas patentes semelhantes ao Exército. Os pilotos da Aliança de Caça Estelar, ou simplesmente pilotos rebeldes, eram soldados da rebelião que serviram no Exército e principalmente na frota. Eles lutaram em incontáveis batalhas contra o Império e pilotavam uma variedade de caças, normalmente da série Wing. Os pilotos possuíam sua própria cadeia de comando, variava entre tenente, capitão, comandante e general. Informações dizem que sua identificação de rank ficava em remendos em seu traje, mas o site oficial da saga diz que sua identificação está de forma opcional em seus capacetes. O mais provável é que sejam esses decalques redondos de cores diferentes, com o formato de V no meio. Eles são vistos com frequência em cores e quantidades diferentes, ou seja, as cores e quantidades devem representar o rank de cada piloto. A tripulação de voo rebelde é uma peça fundamental para a funcionalidade das naves. Eram encarregados de conduzir, de mantê-la operante, diagnosticar e reparar todas as naves. Comodoro era um posto superior das forças navais e deveriam comandar grupos de naves, mas na frota rebelde, eles lideravam apenas uma. Eles eram identificados pela insígnia cromada com 4 bolinhas inclinadas para baixo, 2 vermelhas e 2 azuis. Um chefe marechal é um ranking associado a membros de um corpo de caças estelares e faz parte do nível mais alto de oficiais ligados a essa área. Eles normalmente comandavam os líderes de esquadrões de caças e eram identificados pela placa cromada com 5 bolinhas, 4 vermelhas e 1 azul no meio. Cada almirante da rebelião comandava uma linha de batalha, era um posto sênior e era também conhecido como oficiais de bandeira. Eles também eram responsáveis por um comando militar e deveres administrativos relacionados às operações navais. Na frota rebelde, eram identificados por 5 bolinhas azuis na placa cromada. Um almirante da frota era uma patente que já fazia parte do alto escalão da frota da rebelião. Um dos únicos com esse rank foi Jial Akbar, que além de general, era um almirante e almirante da frota. Ele servia como comandante naval geral da aliança. Podia ser identificado pela insígnia de 5 bolinhas, 2 vermelhas em cima e 3 azuis embaixo com a placa cromada. O alto comando da Aliança para a Restauração da República, ou simplesmente Conselho Rebelde, era o comando da rebelião liderado pela chanceler Mon Mothma. Por muito tempo, soldados de campo reclamaram sobre o Conselho estar tentando liderar a rebelião como um governo, enquanto deveria fazer como uma resistência militar. Isso resultou em desavenças como o grupo de Sol Guerreira, ou o desapontamento de Ezra Bridger, que contava com um ataque a Lothal. Quando a Aliança Maior foi formada, o Alto Conselho se estabeleceu em Dantooine. Pouco antes da Batalha de Yavin, foram transferidos e estabelecidos em Yavin 4.
Antes da Batalha de Endor, todo o conselho estava na nau Capitânia, o cruzador do almirante Akbar.